Quando eu iniciei essa jornada e descobri, eu tive muita, como eu já contei aqui no canal várias vezes, dificuldade de acreditar em várias coisas por quebras de paradigmas e crenças que eu carregava em mim durante anos. E a princípio eu comecei a pensar assim, porque eu sempre fui uma pessoa que gostaria e buscava intensamente, com a mais profundidade do meu coração, me conectar a Deus. E a princípio meu pensamento foi: isso aqui é para eu aprender mais sobre a identidade de Deus dentro de mim. No sentido de que, se Deus poderia criar as coisas com a mente, eu sempre acreditei que meu objetivo final seria também criar as coisas com a mente e descriar. E era uma espécie de treinamento para isso. Em partes, isso acabou se tornando verdade no meio do caminho. Talvez você vai escutar isso aqui e não entenda de primeira. Aí você volta, assiste de novo que você vai entender. E eu acreditava que esse era o objetivo final. Que aí sim eu conseguiria integrar e compreender realmente quem eu era. Só que eu entendi que isso era um dos atributos. Era mais ou menos assim. Isso era um aprendizado como quando você vai aprender a ler, a escrever. E aí você aprende os atributos divinos, os dons do Espírito Santo. Os dons de criar com a sua mente, curar com as suas mãos. Tudo isso eram meios que no final das contas eu acabaria aprendendo nessa jornada. Em algum momento, eu não estava errado. Só que durante o percurso eu fui compreendendo que era tudo muito mais além do que simplesmente aperfeiçoar o meu caráter ou o meu ser. Por que eu tô falando isso, Ariadne? Porque eu sei que você já viu, como eu já vi, vários vídeos por aí que falam sobre as etapas da dinâmica. Etapa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você parar para prestar atenção em cada uma daquelas etapas, na verdade, cada uma delas representa uma evolução individual sua e não a etapa em si. E esse é um grande erro que a maioria comete, eu vejo o tempo todo. Quer passar as etapas como se estivesse passando de casa em casa, mudando de endereço, quando na realidade aquelas etapas representam a sua transformação interna. Quanto mais você lembra quem você é, mais você avança naquelas etapas. E esse processo todo consiste em apenas uma coisa que eu também falo em todos os vídeos, que é você lembrar quem você é. Você ativar de fato a sua identidade, ativar Cristo em você. Eu vejo muita gente, por exemplo, querendo queimar a largada. Eu vou começar a servir o mundo espiritual. Como se servir o mundo espiritual fosse tipo, acordei e de repente estou resolvendo fazer isso. Na realidade, você já é um ser espiritual em essência. Mas se você vai exercer isso sem você entender quem você é, vira uma confusão. Porque você não está fazendo com a real intenção, com a revelação da verdade dentro de você. Você pode estar fazendo com a intenção de ter o gêmeo de volta, de avançar na jornada. E vamos lá. Isso é uma maneira de burlar as regras, vamos dizer assim. Você está querendo fazer algo porque alguém escreveu que são 9, 10, 15 etapas. Você quer passar as 15 antes da hora, sem ter mudado a tua essência, queimar a largada para mostrar para não sei quem que é, que você quer mostrar que você avançou no game. E aí você entra só na ilusão de você mesmo, perdendo seu tempo, fazendo coisas com a finalidade equivocada. E aí você não entendeu, foi nada. Eu vou começar agora a servir o mundo espiritual porque eu quero meu gêmeo de volta. E aí amanhã ele vai voltar. Primeiro que servir o mundo espiritual não tem nada a ver com o que você pensa. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você é espiritual, você é divino. E quando você fizer qualquer coisa depois desse entendimento, depois de ativar a sua identidade, ativar o teu Cristo interior, qualquer coisa que você faça, você vai compreender naturalmente que é espiritual. Você não força a ser espiritual, você flui como o ar que você respira. Até o seu cocô você vai entender que é espiritual. Quer que eu te diga? Quando você tem nível de consciência, você entende que tudo é ciclo. As mulheres entendem que a menstruação é espiritual. É ciclo. Você pode mentalizar enquanto você está evacuando e colocando aí a menstruação saindo, vomitando e tal. Você pode mentalizar intencionalmente que aquilo ali está fazendo uma limpeza no seu organismo.
Se você acha que eu estou exagerando, pesquise a respeito. Inclusive, você vai entender que o fato de você ser uma pessoa constipada, por exemplo, pode afetar na sua saúde mental. Se você acha que eu falo loucura porque é normal para esse planeta que a gente vive, mas as minhas loucuras todas têm razão, viu? Porque eu não fico falando bobagem. Então, quando você ativar a tua identidade, o teu propósito vem natural. E você quer queimar a largada. E isso não adianta, porque você está enganando só uma pessoa. Você não está enganando a mim. Do que adianta você chegar lá no teu grupo de WhatsApp, das chamas que você conhece, e falar, galera, tô na última etapa. Serviu pra quem esta bosta? Porque você continua no sofrimento e no auto-engano. E você não entendeu o propósito final dessa ferramenta. Chama gêmeas é uma ferramenta para o despertar. Você não entendeu o propósito, que é você acordar, despertar, ativar a sua identidade. Não existe propósito sem ativação de identidade. Quando você quer viver lá o propósito primeiro, sem entender o que você está fazendo aqui, as coisas que você está fazendo serão meras coisas. Podem dar frutos? Acredito eu que sim, porque, né? Você está ali fazendo uma coisa que no final, mesmo que não tenha intenção positiva, aliás, não é que não tenha intenção positiva, perdão, que não seja a intenção genuína que deve ser, ela vai dar algum resultado. Mas o seu resultado pra dentro, não. Pode acontecer de você estar servindo e eventualmente você despertar sua identidade? Pode. Mas se você agora, neste momento, está fazendo com a intenção trazer gêmeo de volta, pular a etapa, tá tudo errado. Você precisa primeiro ativar o teu Cristo interior, entender que você é um mini Cristo, que você é identidade, que você é imagem e semelhança do Criador, e se integrar com essa centelha divina ao ponto de você não enxergar mais separação em nada. Então, cada etapa, na verdade, está te ensinando um atributo divino para, ao final, depois de você desvendar e captar cada um desses atributos divinos, você finalmente ativar a tua identidade. Não significa que seja só este o caminho. Mas se você ficar apegado achando que você está num passo a passo, tipo um videogamezinho, você vai se frustrar muito, 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 muito. E se você acorda dia e noite, dia e noite, dia e noite, apenas ainda pensando em gêmeo, você ainda não entendeu a finalidade da jornada. Ariadne, você quer que a gente não pense no gêmeo? Quero, né? Mas não tem como. Não é isso que eu estou falando. Você vai continuar sentindo falta, sofrendo, todas essas coisas. Mas você vai entender o seu destino final. Tu quer sair, por exemplo, do Rio de Janeiro para São Paulo. Teu objetivo final é chegar em São Paulo. No meio do caminho você vai encontrar um posto de gasolina, que você vai ter que abastecer o carro, você vai de repente encher, calibrar o pneu. Essas coisas que são as etapas são a gasolina, encher o pneu, mas o seu objetivo final é São Paulo. E se você não chegar a São Paulo, você vai ficar dando volta no meio do caminho, porque você não tem outro destino para ir. Essa é a grande diferença da jornada. Não dá para você mudar de ideia para BH. Na jornada do despertar, você precisa só isso, despertar. Você ativa a tua identidade, depois que você ativa, aí você começa a expandir essa identidade, que aí você chegou à quarta, e aí pronto. Pronto, você começa a realmente voltar ao seu estado natural de iluminação. É isso que você precisa fazer, é esse que precisa ser o seu objetivo. Não queira acelerar o passo no sentido cognitivo. Qual a forma que eu posso acelerar o passo, Ariadne? Pergunta. Qual é? Não é querendo mudar, não sei o que, eu vou soltar. Todo dia eu vou acordar com a vontade de soltar. Vou soltar. E aí, por que eu vou soltar? Porque o universo, porque a lei da atração. Ótimo, é uma ótima regra da lei da atração, você soltar, que aí quando você solta as coisas vêm pra sua vida. Maravilhoso. Só que você tá querendo forçar o soltar, não porque você aprendeu o que é o soltar, porque você quer que a pessoa volte. Então você não tá soltando no final porcaria nenhuma. A sua motivação para aprender pode ser você querer deixar o sofrimento. Isso é a motivação, sua força motora para esse aprendizado. Mas ela tem que te levar ao real aprendizado do soltar. E não você fingir que soltou para poder acelerar o teu processo. Você tá entendendo o que eu quero dizer?
Vou te resumir em outras palavras. Não existe atalho nessa jornada. Não existe. Pode existir atalho em qualquer outra jornada, em qualquer outro tipo de relação. Nessa, não tem. Ou você aprende a despertar e integrar a sua centelha, a se tornar, a relembrar os seus sentimentos divinos, a voltar a seu estado de iluminação, ou você vai ficar andando em círculos. Vai ficar lá caçando sua vida lá em Marte, vai ficar, sei lá, viajando, fazendo, sei lá, cara, tanta coisa que eu vejo as pessoas fazendo e eu também já fiz, não vai adiantar. Porque é só quando você finalmente chegar ao ponto final. Imagine só, você é um soldado em missão e você tem essa missão. Só que no caso, você entrou lá na arena dos Jogos Vorazes. Sabe os Jogos Vorazes, o filme? Você foi jogado lá dentro da arena. Uma vez que você foi, já era. Você só sai de lá se você ganhar ou se tiver morrido. Só que no caso aqui tu não vai morrer, você vai continuar vivo. Então você tem que ganhar. Você tem que passar dessa fase. Você está dentro de uma arena que não tem volta. Não tem volta. Esqueça. Já recebi mensagem de gente que falou assim, porque depois de um tempo eu descobri que não existe chama gêmea, porque é tudo ilusão. Não, você não estava na jornada. Você confundiu narcisismo, bipolaridade, confundiu outras coisas com chama gêmea e por isso você conseguiu se desvincular. Porque quem realmente está, entende o que eu tô falando. Não há essa opção, não existe. Você pode ter paz, que nem hoje eu tenho paz, viver tua vida, você pode fazer 1000 coisas, mas você não vai desvincular 100% da pessoa. Não tem como, porque não é uma coisa achismo. E quem não entendeu isso ainda é porque ainda não despertou o suficiente, lamentavelmente. Enfim, tudo isso é pra dizer pra você o seguinte, para de querer queimar a largada. Você não tem que passar por aquelas etapas que te ensinaram dentro da jornada necessariamente. Aquelas etapas foram para alfabetização e agora você já é um adulto. O nível de exigência espiritual para você e para mim é maior do que dos outros. Aprenda isso. Então, a partir de hoje, se comporte como um adulto espiritual e entenda, aquelas etapas foram simplesmente lúdicas para que você conseguisse visualizar que você vai mudando. Só que na realidade ela está falando de etapas internas. Você precisa mudar o seu interno, relembrar, se tornar o que você já é e tirar essa casca. Esse que é o caminho. É sobre você mudar completamente quem você já foi um dia. É isso que vai fazer você avançar e ter tua paz interior. E eu não sou o tipo de canal que você vai ver falando pra você que você vai fazer não sei o que pra se unir. Eu quero que você se una mesmo. Se una com a tua parte divina. E depois o resto será consequência. E aqui você vai saber todo o resto. Eu não vou precisar ficar te falando. Você é mestre de si mesmo. Você precisa levantar-se, se erguer e manifestar esse gigante que já existe dentro de você. Aí você vai ver as coisas acontecendo. Então primeiro cuida da tua vida. Levanta a sua cabeça e para de enganar você mesmo. Porque você ficar querendo pular etapa na jornada, avançar, não sei o que, fazer coisinha, como se fosse um checklist de coisas externas que você vai fazer e isso daí vai fazer você se unir, você está se enganando. O checklist é interno. Quão mais consciente de quem você se tornou hoje? Ontem você tinha outra consciência diferente da de hoje ou está na mesma? Quão hoje você já se tornou mais amoroso, mais compaixão? Quais foram as limpezas emocionais que você fez? O que você estudou de aprendizado sobre quem você é, quais são suas origens, o que você está fazendo aqui? Qual é o teu passo que você está dando? Esse é o checklist que você tem que fazer. E não fazer um checklist, nossa, agora eu sou uma chama completa. É impossível você cumprir um chamado de acelerar o despertar dos outros se você não despertou. Como é que a gente dá para alguém aquilo que a gente não tem? Impossível. Então você está desconectado do propósito. E se você não se desvincular disso, você vai cair cada vez mais em sofrimento. Teu propósito é, primeiro desperta, depois vira um motor, um acelerador, um canalizador para despertar os outros. Aí sim, o seu game virou. Tá bom? Beijo.
E vem aqui clicar nos links aqui embaixo para poder conhecer nosso conteúdo e vamos ativar a sua identidade de verdade. E aí você vai viver a verdade, vai ativar a tua identidade, cumprir seu propósito e as demais coisas vão ser acrescentadas.